Olá, pessoal! Hoje nós vamos dar continuidade à nossa disciplina de organizações, sistemas e métodos. E hoje nós vamos falar de dois elementos que fazem parte da área de estudo de métodos da disciplina de OSM. Então, nós vamos falar de dois métodos, duas ferramentas administrativas que podem ser usadas. Quando eu falo podem, não necessariamente elas têm que ser usadas, elas têm que ser usadas com cautela e conforme a necessidade que a empresa tem. Mas são duas ferramentas que, se bem utilizadas, direcionadas para finalidades específicas, objetivos específicos, podem contribuir muito para o processo de organização das empresas e principalmente para auxiliar no processo de comunicação das informações da empresa, né? Então, elas são ferramentas utilizadas principalmente para transmitir as informações. São meios utilizados para fazer com que as informações circulem de maneira correta e de maneira precisa dentro das organizações. Essas duas ferramentas que nós vamos falar hoje são o formulário, os formulários que são utilizados nas empresas e os manuais administrativos, ok? Bom, o que são formulários? Formulários é isso, é uma ferramenta administrativa que ela é um importante meio de comunicação e é utilizada na transmissão de informações dentro da empresa. Bom, quem nunca preencheu um formulário, né? Quando vocês fazem matrícula na faculdade, vocês têm que preencher o formulário da matrícula. Quando vocês fazem alguma compra em alguma loja, eles fazem um formulário de cadastro de clientes. Quando vocês vão fazer alguma solicitação, por exemplo, no setor público, que mais tem formulários de solicitação para serem preenchidos. Então, o que são formulários? Formulários é um documento que ele tem que ser criado, primeiro, conforme a necessidade da empresa, porque a gente não cria formulário para todo o procedimento existente, todos os procedimentos existentes na empresa. A gente cria para formalizar e padronizar aqueles procedimentos que a gente considera de suma importância, que os dados sejam coletados de maneira muito específica, de maneira muito cuidadosa, para depois a gente poder analisar aqueles dados que foram coletados no formulário, transformando em informações e utilizar das informações desse formulário para usar no processo de tomada de decisão da empresa. Então, o formulário não é só para ficar registrado dados da empresa, né? Eu tenho um formulário de cliente porque se ele não pagou em um dia, eu vou cobrar ele. Ok, é uma finalidade do formulário, mas não é a única. Eu posso ter um formulário com as informações do cliente que eu utilize para outros recursos, por exemplo, para um pós-venda, para saber se o cliente ele ficou satisfeito com aquele produto, serviço que ele utilizou, para poder oferecer novos produtos e serviços, né, para eu ter um contato mais próximo com o cliente e buscar a fidelização desse cliente. Então, um formulário pode ter diversas finalidades, mas finalidades que sejam úteis para a empresa. A gente não cria um formulário que a gente vai coletar dados que não vai usar para nada. Isso chama burocratizar no sentido pejorativo da palavra. Então, isso a gente não faz, tá? Então, a gente tem que pensar o que precisa ser registrado. Bom, dados de cliente? Ok. É preciso fazer um cadastro de fornecedores? Então, vamos criar um formulário para cadastrar fornecedores? É interessante. No setor de produção específico, no controle de produção, um controle de matéria-prima, né, dos insumos que chegam e dos insumos que saem, controle da produção do estoque. Eu posso fazer um formulário que controle isso? Sim, a gente deve fazer. Eu posso fazer um formulário que vai avaliar o desempenho do colaborador para ver em termos de produção e produtividade diária, semanal ou mensal? Sim, eu posso fazer. Eu posso fazer o formulário que eu quiser, agora eu vou fazer aquele que é necessário para a minha empresa. Então, eu como gestor, tanto da área de administração como da área de engenharia, eu como gestor da empresa ou dos processos, eu tenho que parar e analisar o que é necessário, né? Para que eu vou criar esse formulário? E aí eu vou pensar em quais informações são importantes que tem esse formulário. Então, se eu vou fazer um formulário de cadastro de cliente, o que eu vou perguntar? Nome, endereço, RG, CPF, filiação? Ok, informações comerciais são importantes, concordo. Mas eu posso solicitar outras informações, por exemplo, um e-mail para manter um contato? Dependendo do tipo de empresa, eu gosto muito desse exemplo, às vezes é uma loja de material de construção, né? E ele está indo lá fazendo a primeira compra. Uma informação que é interessante a gente colocar no formulário, por exemplo, quem que é seu pedreiro?
Quem que é o seu engenheiro? Porque quem está construindo, a não ser que seja muito rico e viva de construção, não tem experiência em comprar material. Ele vai comprar aonde o engenheiro, aonde o pedreiro recomendar. Então, se você passa no formulário, você pede o contato dos responsáveis pela obra, que são o engenheiro e o pedreiro, a loja pode fazer contato com esses profissionais e oferecer os seus produtos, né? E algumas contrapartidas, alguns benefícios que esses profissionais, porventura, precisem, enfim, uma parceria que pode ser feito. Então não precisa de ter só o beabá, não, o que todo mundo faz, não. Ah, todo mundo faz o formulário de cadastro, assim eu vou fazer. Você vai fazer com as informações, desculpa, coletando os dados que você precisa para que isso vire informação e você use para tomar decisões que vão beneficiar a sua empresa, tá ok? Então, às vezes, por exemplo, eu quero fazer um controle de produção, eu quero ver quantas peças são produzidas. Eu tenho um setor específico da produção, vamos considerar que seja uma facção, né? Uma indústria de facção, de montagem de roupas. E aí eu identifico que determinada etapa está tendo sempre um atraso, a pessoa envolvida ali ou as pessoas envolvidas naquelas etapas estão tendo um atraso, está demorando na produção, está interferindo na produção final, na produtividade geral da empresa, então eu preciso de analisar aquela etapa específica, né? Mas é uma suspeita, eu não tenho certeza. Pode ser que eles estejam atrasando porque a etapa anterior venha com algum problema, ou pode ser porque a máquina não foi dada manutenção, ou pode ser porque o profissional não esteja qualificado. Pode ser muita coisa. Só que a gente não toma decisão no que pode ser. A gente tem que levantar dados para analisar e tomar decisão com base em informação. Então, eu posso criar um formulário. Nesse formulário, eu posso fazer o controle da produção. Eu posso fazer um controle para tentar calcular o tempo de produção de cada etapa do processo produtivo. Então, vamos supor que para a montagem da peça tenha 8 etapas, eu posso pedir para um supervisor que verifique por um período de uma semana, por meio de elaboração de um formulário, o tempo que é gasto em cada etapa do processo. Eu posso repetir isso por 3, 4 vezes para tirar uma média, né? Porque nem todo mundo faz tudo exatamente no mesmo tempo. E posso deixar um espaço para anotações nesse formulário para eu ver quais são, assim, possíveis situações que tenham ocasionado esse atraso. E aí eu vou saber o tempo exato de produção de cada uma das etapas, vou saber aonde que está tendo um atraso, e observando o trabalho das pessoas e fazendo as anotações, eu vou ter dados suficientes para transformar em informação e tomar uma decisão certa. Bom, aquela etapa do processo produtivo está demorando muito, por quê? Porque a etapa anterior ela está tendo dificuldade com a máquina dela. Então, quando chega nessa etapa que está tendo uma demora maior, já chega com atraso. E a pessoa não está devidamente qualificada para desenvolver aquela função. Então, gera mais um atraso. Ou seja, eu não tomo decisão com base no que eu acho, eu tomo decisão com base em dados que eu levanto, que são transformados em informações para tomar decisão. O formulário é uma ferramenta que me permite coletar dados, armazenar esses dados, para eu poder tomar essas decisões. Só que eu só vou elaborar formulários que sejam úteis para a minha empresa, sejam úteis para o meu processo de decisão. Do contrário, eu estou arquivando papel, eu estou burocratizando a minha empresa, estou perdendo tempo em elaborar esses formulários, tá ok? Então, a finalidade do formulário é essa, né? É para isso que o formulário ele é criado, para armazenar esses dados e transmitir, assim que processados, serem transmitidas as informações. Ele auxilia muito na padronização do trabalho nas empresas, na maneira em que o trabalho é feito e é registrado, né? E ele facilita muito em termos de controle administrativo. Os formulários são excelentes ferramentas de controle, né? Vai auxiliar os gestores nessa parte de controle, correto? Só que a gente tem que tomar um outro cuidado na hora de elaborar o formulário, ele tem que ser de fácil preenchimento. A pessoa que for ficar responsável por preencher esse formulário tem que conseguir facilmente preencher para não ou preencher de maneira incorreta ou perder tempo, às vezes, no trabalho preenchendo. Então, na hora que vocês forem criar os campos de preenchimento, vocês criem campos com o tamanho necessário, com o formato necessário, tome cuidado com o design, né, ali, com o layout, com a apresentação do formulário, para que ele fique de fácil preenchimento para quem estiver respondendo. Tá ok? Essa é a primeira ferramenta administrativa. Depois eu vou postar para vocês na plataforma Moodle alguns modelos de formulários para vocês compreenderem visivelmente o que eu estou falando.
E aí, vocês olhando esses modelos de formulários, vai ficar mais fácil de vocês assimilarem esse conceito e a importância com tudo que eu disse aqui, né, com essa ferramenta. A segunda ferramenta que eu disse para vocês são os manuais administrativos. Os manuais administrativos, eles têm, assim, grande utilidade desde que necessários, é igual formulário. O que são manuais? Existem vários tipos de manuais. Eu posso ter um manual com as normas da empresa e as regras da empresa, de como as pessoas devem se comportar, de como elas devem agir, horário de trabalho, a forma como devem se relacionar com seus superiores, quem são, enfim, determinando o funcionamento da empresa. É um tipo de manual administrativo. Eu tenho outro manual que pode ser o manual de procedimentos, que é muito utilizado na parte de produção, que eu vou criar um manual com a finalidade de padronizar cada procedimento existente dentro da empresa. Não é porque eu vou fazer um manual de procedimento que eu tenho que fazer de todos os procedimentos. Às vezes, eu posso fazer um manual de procedimento para um setor. E dentro desse setor, para determinadas tarefas. Ah, mas eu gostaria de fazer para todos. Ok, você gostaria, mas é necessário? De repente, sua empresa está passando por um processo de certificação que vai exigir a apresentação da padronização de todos os processos e procedimentos. Ok, você vai ter que fazer. De repente, a sua empresa ela é fiscalizada por algum órgão que exija que tenha feito por escrito todos esses processos e procedimentos, assim como outros manuais, por exemplo, de normas e regras que eu disse para vocês. Aí vocês vão ter que ter. Se não tem obrigatoriedade, se é uma decisão da empresa ter ou não ter o manual, a gente vai olhar para a necessidade da criação do manual. Tem necessidade de eu criar o manual? Ok, tem, porque eu percebo que as pessoas não compreendem bem suas funções, elas não sabem muito bem a quem se reportar, elas não estão entendendo algumas regras. Então, vamos criar um manual de normas, de regras e normas da instituição? E vamos distribuir para as pessoas diretamente envolvidas nisso? Eu vejo que tem uma necessidade no manual de procedimentos, porque no setor de produção, as pessoas elas têm dificuldade de fazer o trabalho. Às vezes eu tenho 3 funcionários fazendo a mesma função e os 3 fazem de maneira diferente, não tem um padrão. Então não tá bom, não tá interessante, eu não tenho um produto final padronizado. Então eu posso criar um manual de procedimentos para os procedimentos que eu julgar necessário, né? E como que eu crio esse manual de procedimentos? Normalmente tem uma ferramenta que ela é de qualidade, que ela é chamada procedimento operacional padrão. E ela é feita por meio de um formulário, que eu acabei de explicar para vocês. A gente cria um formulário que coleta os dados. Aí tem lá o cargo, né, da pessoa, o setor que a pessoa trabalha, dentro do formulário. Aí tem qual é a função que a gente vai descrever, quais são os procedimentos da função passo a passo, como ela é desenvolvida do início ao fim, os materiais que são utilizados, se houver alguma situação imprevista, como deve proceder, e a gente coloca a data que foi criada e uma data de revisão, né? Porque às vezes aquela atividade ela muda, aquele procedimento muda, e com a mudança a gente vai ter que atualizar. Então eu crio um formulário para poder padronizar cada procedimento. Depois que eu tenho preenchimento de todos os procedimentos, eu junto esses procedimentos e crio um manual de procedimentos, que pode ser de todos os procedimentos da empresa, como eu disse, mas pode ser somente daquilo que eu julgar necessário e pertinente para a empresa. Tá ok? Então, o manual também é uma fonte de armazenamento de informação muito importante, desde que necessário, né, ou obrigatório, se for o caso, como eu disse, que a gente pode utilizar. Pequenas empresas, quando a gente utiliza, quando as empresas são pequenas, mesmo 5, 6 funcionários, às vezes a conversa, o diálogo, reuniões são mais eficientes do que o registro em documentos, mas se houver necessidade pode ser utilizado. Agora, na medida que as empresas vão crescendo, naturalmente elas vão precisando se organizar. E uma maneira muito interessante de se organizar é com a criação de manuais, sim, porque eles padronizam o trabalho, eles registram como a atividade tem que ser feita, evita a improvisação. Se as pessoas têm dúvidas, elas podem recorrer àquele manual. Se a pessoa está ingressando, é uma fonte de informação para capacitação de quem está ali. Então, assim, tem muitas vantagens. Mas tem dificuldades também,
né? Tem que ter um profissional que saiba registrar essas informações formalizadas no formulário. A linguagem tem que ser simples, a linguagem tem que ser clara, as pessoas têm que compreender, né, o que está escrito. A gente tem que evitar termos técnicos, porque nem todos têm a mesma formação que a gente que está escrevendo, né? Às vezes a gente vai lidar com pessoas que não têm a mesma escolaridade, que não têm o mesmo conhecimento técnico que nós temos, então nós temos que usar uma linguagem muito simples. Ele tem que ser claro, tem que ser objetivo. E um cuidado muito importante na criação dos manuais, eles têm que ter revisão constante. Porque não é porque foi formalizado e colocado por escrito no manual que aquilo vai acontecer para sempre. A empresa, ela muda, e ela muda conforme as necessidades. E no momento que a gente vive, é praticamente assim, mudanças diárias, mudanças constantes. Então, à medida que for mudando, a gente tem que ir levando essas mudanças para o manual, porque senão a gente vai ter uma empresa que funciona no papel e outra empresa que funciona de uma maneira completamente diferente na prática. E não é isso. Se isso acontecer, a gente só burocratizou a empresa, certo? Então, essas são duas ferramentas super interessantes, os formulários administrativos e o manual administrativo. Aí eu vou postar um textinho de apoio sobre essas duas ferramentas e vou postar modelos de formulários para que vocês possam se familiarizar, né, visualmente com os conceitos que eu coloquei para vocês, ok? Essas são as nossas duas ferramentas que são de extrema importância para a empresa, mas reforçando, desde que tenham a devida utilidade e que sejam direcionados para objetivos específicos, senão nós estamos apenas burocratizando a empresa, ok? Então, por hoje é isso. Obrigada, pessoal.